Olha lá, muito boa noite. Olha só que dupla clássica que está comigo aqui no estúdio da TV Gazeta. Meu querido xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Área. O mítico Chico Lang. Muito obrigado. Eu, Michele Gianella. Osmar Garrafa. A clássica Michele Gianella. Quinta Série A. Estamos aqui hoje. Tem muito assunto para debater aqui no Gazeta Esportiva. Vamos fazer o seguinte, vamos num pé, a gente volta no outro, fica com a gente porque a gente tem muito o que falar aqui. Pois é, e a gente conversa agora com o repórter José Paes para contar o que está acontecendo. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, exatamente isso. A Justiça aqui de São Paulo determinou que o Palmeiras faça a demolição do CT da base, que fica lá em Guarulhos, né? A Academia de Futebol número 2. Uma decisão que saiu na última sexta-feira, informação publicada primeiro pelos nossos amigos lá do UOL, confirmada aqui pela nossa produção do Gazeta Esportiva, acatando um pedido do Ministério Público de 2012. E a decisão só saindo agora na última sexta-feira. E por que o Ministério Público pediu isso à Justiça? Segundo o MP aqui de São Paulo, o Palmeiras não fez aí as contrapartidas necessárias lá nesse terreno onde fica a Academia de Futebol número 2. Que contrapartidas seriam essas? Por exemplo, a instalação de um posto de segurança 24 horas ali na região e também cuidar das questões ambientais do local. Esse terreno foi cedido para o Palmeiras em 1998, ali no Parque Ecológico. O Palmeiras tem aí a concessão pelos próximos 50 anos a partir lá de 1998. O CT ele foi construído em 2002 e agora tem esse imbróglio. Vale lembrar que a decisão é em primeira instância da Justiça e o Palmeiras emitiu uma nota exatamente sobre esse assunto. Então, abre aspas para o Palmeiras, olha só. O Palmeiras sempre prezou pelo respeito às instituições e seguirá trabalhando para proporcionar as melhores condições de treinamento e instalações às suas categorias de base. O clube recorrerá da decisão tomada em primeira instância. Então fica esse imbróglio, devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho sobre esse assunto. Daqui a pouco eu retorno para a gente falar de campo e bola e também sobre o STJD mais uma vez na vida do Palmeiras. Devolvo para vocês aí, Michele. Nessa reta final de campeonato, vocês acham que isso pode prejudicar o desempenho em campo? Não. Eu acho que pode. O problema das categorias de base? Não é que prejudica, mas dá pano para manga, né? Não, mas aí é um assunto extracampo, né? Eu não vejo nenhuma correlação com essa reta final aí do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode falar é que esse é um problema não antigo especificamente só desse terreno que foi dado em comodato ao Palmeiras. A própria Academia de Futebol do Palmeiras, o profissional e também o CT da Barra Funda, que são vizinhos, para quem não conhece, são vizinhos de muro, também foram cedidos em comodato com benfeitorias dos clubes. E muito não aconteceu. Já tramitou, inclusive na Justiça, também na Academia de Futebol do Palmeiras, do time principal, e do próprio CT do São Paulo. É que os clubes, na hora que querem receber esses terrenos, que valem muito para colocar ali a sua base, né, a sua logomarca e utilizar o espaço público, eles aceitam qualquer tipo de pedido do Estado, ou da Prefeitura, no caso, não sei quem foi que cedeu o terreno. E depois não arcam com aquilo que é comprometido, com a comunidade local, tirar o garoto de rua. A contrapartida é muito importante, né? Só que não é que me causa estranheza. Eu lamento que essa decisão, ainda em primeira instância, é algo de 2012, pelo que o Zé Paes falou, né? Primeira instância somente agora. Enfim. Essa é a nossa justiça. E lembrando que ali Pompeia, área nobilíssima, né? Muito nobre. Ali é para você que mora ali, Perdizes e tal, né? É verdade, não, mas eu moro mesmo num lugar mas caro. Mas esse é no Parque do Tietê, isso daí. Não, eu sei, mas Parque Ecológico do Tietê. Esse é do Parque Ecológico do Tietê, ali em Guarulhos, na Rodovia dos Trabalhadores. Agora, a Academia do Profissional e o CT, tá na área do Chico Lang ali. O Chico mora muito bem, né? Minha área, né? E vou dizer uma coisa para você. Eu moro de aluguel, né? Não vou esconder de ninguém. Qual é o problema, né? Agora, tá no pedaço. Eu acho que o Palmeiras, nessa reta de chegada do Brasileirão, devia tomar mais cuidado com as coisas que fala, sabe?
que diz, a Leila devia, sabe, dar uma fechadinha na boca, uma costura na boca, dona Leila. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe, né? Que o Palmeiras é um clube que tem condição. Mas quanto a Mas isso, ela não foi tem a que fazer, não é nenhum justiça, né, problema, Chico? não é nenhum problema da presidente do Palmeiras, né? Foi a justiça Foi a determinou, justiça, Chicão. e ela está simplesmente respondendo que vai recorrer, que é um direito que cabe ao Palmeiras, Chico. Não, Aí, tudo bem. e não foi algo assim que foi proporcionado pela administração da presidente Leila, é algo muito antigo. É. E ela vai juridicamente defender os interesses do Palmeiras, quem sabe até corrigir, reparar Alguma essa questão. contrapartida que não está sendo feita, né? Mas ela está dando pé para o Flamengo ter lá um pezinho. A verdade pra é, o puxar. senhor está querendo misturar alhos com bugalhos. Essa é a grande verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Palmeiras e Flamengo é dentro de campo. Isso aí é um problema patrimonial, seu Chico Lang. O senhor, como corintiano, está tentando tumultuar o Palmeiras e eu não vou permitir aqui. Pronto. Entre o Palmeiras Seguimos. e o Flamengo, eu sou Flamengo desde criancinha. Me surpreendeu. É, Me desde surpreendeu. criancinha. Me surpreendeu. Fora da zona de rebaixamento, o Santos agora se prepara visando o duelo de amanhã contra o Mirassol na Vila Belmiro. E uma das preocupações do técnico Juan Pablo Vojvoda nessa reta final do Brasileirão é com o grande número de jogadores pendurados. Sabe quantos? 11 no total. Entre os titulares, 6 podem acabar ficando fora de algum jogo importante caso tomem o terceiro cartão amarelo. Olha a lista. O goleiro Gabriel Brazão, o volante Zé Rafael, o meio atacante Barreal, o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral direito Igor Vinícius, o craque do time Neymar. Então, quer dizer, aí entre os suplentes, 3 que costumam jogar bastante também estão por um fio, que é o lateral esquerdo Escobar, o zagueiro Adonis Frias e o atacante Lautaro Dias. Qual que é o tamanho do prejuízo de perder um desses titulares, ainda mais, Garrafa, nessa briga, né, pela permanência na primeira divisão? Ô Michele, Chico, esse é um problema, não é um problema exclusivo do Santos, mas é um problema grande que o Santos está vivendo pelo momento que está passando. Mas os jogadores não podem se contaminar com esse tipo de informação. Porque não adianta, eu vou me preservar um pouco. A decisão do Santos é sempre o próximo jogo. Então tem que dar a vida. Às vezes você troca um gol por um cartão. Às vezes você troca, né? O jogador toma um cartão amarelo, que é o terceiro dele, mas evita um gol. Nesse momento, se for o caso, é isso que tem que ser feito. Mas foi o que o Não Neymar se fez. não se contamine. Toma o cartão, Toma o Michele. cartão, não deixa ter o gol. Não adianta, deixou o gol, o próximo jogo eu jogo, mas eu perdi. Não adianta. Mas então não pode se precisa ver o que o contaminar por técnico isso. fala, isso Não o pode técnico se quiser. contaminar. É bom ficar todo mundo atento, mas sem se contaminar, Chico. Michele, mas a gente tem que ver que o Neymar, nessa altura do campeonato, precisa tomar muito cuidado em tomar cartão, né? Sim, mas a intensidade não pode diminuir, Chico. Isso vale para o Neymar e vale para todo o elenco, na minha opinião. O que você está falando está certo, é claro. Mas se você fica com muito receio, você entra com esse receio, você não vai dar o seu máximo. E o Santos precisa, para sair dessa situação, do quê? Do máximo. É verdade. E o Neymar, aliás, é um belo profissional. Está na hora dele se expor mais, né? Se for para tomar cartão amarelo, que tome. Se for para tomar cartão vermelho, que tome. Mas seja o Neymar. Aquele Neymar que todo mundo quer, né, Michele? Tem que ser jogo erro zero, sem cartão. Igual isso. o Palmeiras fez aquele jogo que impecável lá, que não teve 4-0, que não teve nenhum cartão. Agora a gente vai acionar o repórter Alexandre Silvestre, que está no Parque São Jorge, trazendo as informações do Corinthians. Boa noite, Silver. O Timão resolveu os problemas dos desfalques para o clássico contra o São Paulo? Não, mas eu resolvi o meu problema, Michele, de cabelo com vento aqui na Zona Leste. Urandi Campos, Thiago Dantas, minha equipe de externa, me providenciaram um fone tiara para eu não parecer um espantalho aqui no Gazeta Esportiva com cabelo voando para lá e para cá. Michele, Corinthians tem muitas dúvidas, pelo menos dúvidas do lado de fora, pro lado de fora do muro. O Corinthians que enfrenta o São Paulo na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, Neoquímica, clássico majestoso, Memphis Depay. Previsão de retorno da Europa do Memphis Depay é para hoje aqui no Brasil. Está previsto um treinamento para o Memphis Depay com o grupo amanhã, ou seja, na véspera do jogo. E da última vez que isso aconteceu numa data FIFA, o Memphis foi para o jogo, mas começou no banco. Foi contra o Santos, entrou só no segundo tempo. Então, Memphis Depay, pelo menos para nós, meros mortais, nesse momento é dúvida
para o Majestoso. Também são dúvidas, jogadores que já estão treinando normalmente, mas que vêm de problemas. O Hugo Souza, goleiro, se ausentou de 2 partidas, perdeu também seleção brasileira, porque tomou uma pancada na perna, teve um problema muscular, mas já está treinando normalmente. Devemos tratá-lo também como dúvida, assim como o volante Maicon, que perdeu alguns treinamentos recentes com tendinite no joelho. A dor passou, vem treinando naturalmente, mas é considerado dúvida por uma fonte minha lá de dentro do Corinthians. Ranielli e Garro, Ranielli machucado e Rodrigo Garro, que tomou um 3º cartão amarelo bobo no finalzinho do jogo contra o Ceará, são desfalques certos. E eu volto já já para especular com vocês quem poderia ser o substituto do Garro no meio-campo do Corinthians para o jogo contra o São Paulo. Até já. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Diga, Garrafa. Bom, chovendo molhado dizer que o Garro vai fazer falta, que o Ranielli vai fazer falta. O Corinthians tem um elenco muito curto, um elenco com poucas peças de reposição. Quando você perde os seus principais jogadores, realmente fazem falta. O Dorival tem como preocupação, claro, ainda tentar buscar alguma coisa em termos de Sul-Americana, no mínimo, né? Quem sabe. O Garrafa tem uma pergunta. Pois não, Michel. E para você e para o Chico. Diga. Vale a pena colocar o Memphis no jogo contra o São Paulo, mas e o jogo da Copa do Brasil? Não, tá longe ainda, Michele. Se tiver condição, eu estou entendendo o que você está falando. Você não pode, de repente, se colocar o Memphis em um risco de lesão, né? E tem sido muito comum, toda vez que ele volta da Holanda, eu não posso afirmar isso, a gente não está lá, a gente não vê os exames, não somos médicos, a gente não... Mas toda vez que ele volta da Holanda é sempre uma condição, espera um pouquinho, só dá para jogar 30 minutos, né? Eu entendo que dá para jogar, sim. Para quinta-feira o Memphis tem que começar jogando, no meu entendimento. Até em função das ausências do Garro e do Ranielli, elenco curto que tem o Corinthians. E também é claro, Chico, que a prioridade é Copa do Brasil. O Dorival sabe muito bem disso. Ele é vencedor dessa competição, não foi vencedor de uma única vez. E ele sabe que precisa da sua força máxima para essa competição, para essa decisão contra o Cruzeiro na fase semifinal. E vai tentar dosar aquilo que tem de melhor contra o São Paulo. Mas vamos combinar que o Memphis, mesmo, vamos dizer assim, mesmo cansado, né, meio baleado por ter disputado ali as eliminatórias, ele tem os méritos dele, né? Tem os méritos. Afinal de contas, ele é um deus do país dele. Ele é o Pelé da Holanda, né? Sério? Guardado as devidas proporções, nada a ver com o Pelé. O Pelé é incomparável. Mas e o Cruyff? Não, o Cruyff também é incomparável. Agora, não está um patamar abaixo do Pelé, né? Eu não coloco o Cruyff junto com o Pelé. Pelo contrário, o Pelé. Não, eu tô falando. O Pelé é o Pelé. Não, é que você está falando que o Memphis é o Pelé. Acho que o Pelé pode ser considerado o Cruyff, não o Memphis. Não, eu estou dizendo o seguinte: queria o Pelé para a Holanda. Para a Holanda, perfeito. Holanda, mas atualmente. Mas para a Holanda eu acho que o Cruyff que é o Pelé. Não, atualmente. É isso que ele quer dizer. Atualmente. Não, o Cruyff, você tem razão. O Cruyff é o Cruyff, o Memphis é o Memphis. O Memphis é o ídolo da atualidade. Exatamente. Tipo aquele do São Paulo, que hoje é o ídolo da atualidade, o Luciano. Seria isso? Não, agora confundiu tudo. Mas aí que tá. Mas é polêmico, o Luciano, apesar de ser um cara polêmico, ele é muito útil para o São Paulo. Voltando ao Corinthians. Ele é um ídolo. Voltando ao Corinthians, né? Mas voltando ao Corinthians, lembrei que o Luciano jogou no Corinthians. Foi bem. Tudo que ele sabe, ele aprendeu lá, na verdade. Certo. Agora, ele é um grande profissional, né? Vamos ver o que o Dorival vai fazer, né, Chico? Vamos ver o que o Dorival vai fazer. Só essa ressalva, Michele. O Memphis, toda vez que volta, não vou dizer que é um privilégio. Toda vez que volta é tratada, sabe, com muito cuidado. Tudo é muito cuidado com o Memphis. Eu não gosto disso. Mas está na hora do Memphis, que é um grande jogador, ele se tocar, né, e começar a ter um pouco mais de ousadia. Vamos ver como é que isso se transforma. Um pouco mais de ousadia, alegria. É verdade, mas ousadia aí no caso do Memphis cai melhor. A gente volta para conversar ao vivo com José Paes e nós vamos falar sobre uma notícia importante envolvendo um zagueiro titular do Palmeiras. E uma boa notícia, Zé, ou não?
Boa notícia sim, viu, Michele? Gustavo Gomes, xerife do Verdão, jogador que é o capitão do Palmeiras e que também representa a seleção do Paraguai, inclusive está lá com a seleção do Paraguai para o jogo de hoje, Paraguai e México, lá nos Estados Unidos, amistoso importante da data FIFA. Mas ontem, Gustavo Alfaro, técnico da seleção do Paraguai, deu uma entrevista coletiva, como de praxe, antes da data do jogo e disse que o Gustavo Gomes não vai atuar nessa partida do Paraguai, vai ser poupado ele e o Júnior Alonso. Isso porque o Júnior Alonso é jogador do Atlético Mineiro e no próximo sábado o Galo vai enfrentar o Lanús na final da Conmebol Sul-Americana. E o Gustavo Gomes tem a final da Conmebol Libertadores no próximo dia 29 com o Flamengo. Então a seleção do Paraguai, o pessoal lá conversou aqui com o pessoal do Palmeiras, decidiram poupar Gustavo Gomes, então boa notícia, não vai jogar hoje, retorna ao Brasil em voo fretado lá dos Estados Unidos depois da partida entre México e Paraguai, chega no Brasil amanhã, será reavaliado aqui pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para saber se ele, Gustavo Gomes, tem condições de enfrentar o Vitória amanhã, 7h30 da noite, Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no Allianz Parque. Por falar em Gustavo Gomes, Piquerez e João Martins serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima segunda-feira, dia 24, por causa daquele entreveiro todo lá na partida entre Flamengo e Palmeiras Maracanã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Piquerez foi expulso porque ofendeu o árbitro Wilton Pereira Sampaio, João Martins também foi expulso, Piquerez disse ali, abre aspas, você tá de sacanagem, fecha aspas, para o Wilton Pereira, e o Gustavo Gomes na zona mista, eu estava lá, disse que o Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais soberbos do mundo e por essa declaração do Gustavo Gomes, ele também será julgado na próxima segunda-feira lá pelo STJD, a ver o que o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil vai fazer com esses 3 atores aqui do Palmeiras, 2 jogadores e o João Martins, que é o auxiliar técnico de Abel Ferreira. Devolvo para vocês aí, Michele, para vocês comentarem mais um pouquinho do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Tchau, tchau. Valeu, Zé. Agora, isso daí pode prejudicar o Palmeiras, Garrafa? Em que nível, assim? No nível da vontade do STJD. E não dá para saber, né? Não o dá. STJD e... Sabe Bombom aquele... de criança. Isso. A gente não isso. sabe o que pode sair, né? Não, era de galinha, né? Como fala aquelas coisas. Michele, não Enfim. vem esses provérbios que eu Você sou sabe, péssimo. Mas eu também não sou muito Titica de boa galinha. tipo assim, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça do juiz. ainda mais do STJD, ainda mais né? do STJD. Ainda mais do STJD. STJD. É sempre então, uma surpresa. eu só espero que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não influencie naquilo que pode acontecer dentro de campo no Campeonato Brasileiro. Eu quero que fique no campo mesmo, entre Palmeiras e Flamengo, né? E fico preocupado com isso, fico preocupado. Agora, imagine só, o Piquerez que falou que da soberba do árbitro, pode, ou Gomes, eu não me lembro Não qual dos pode dois ficar fora vai do ficar jogo, fora por será? causa disso. Vamos aguardar, né? Vamos E não aguardar. foi esse o árbitro que tampou para falar com o Gomes? Não foi esse o árbitro que ele desligou o microfone para falar com o Gomes? Teve uma questão lá de que ele relatou de um árbitro, acusou o árbitro de... Na hora que o árbitro também teria xingado ele, mas teria desligado, uma confusão. Então é complicado, né, Chico? Agora tomara que o campeonato se resolva em campo, como o Garrafa falou. É verdade. Agora o Gomes tem que brigar com o bandeirinha mesmo, brigar com o juiz mesmo, desafiar o STJD, porque afinal de contas, sabe, está numa posição muito cômoda. E ele não pode ficar nessa posição cômoda. Ele tem que ir para cima. Tem que ir para cima de tudo aquilo que pode causar um bochicho, né, extra a respeito do Flamengo. Porque o Flamengo pega tudo com um pretexto. Né, e vai pegar esse caso aí do Gomes que discutiu com o juiz, né? Falou bobagem pro juiz, falou bobagem pro bandeirinha. O problema são os jogadores ficarem de fora, né, Chico? Eu acho que todo cuidado é pouco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Todo cuidado é pouco, tudo está indo a julgamento. Tanto Flamengo como Palmeiras precisam das suas forças ao máximo. E aí é o que eu repito, espero que o STJD não atrapalhe a decisão nos tribunais. Mas lembrando que faltam 7 jogos só para acabar o campeonato, né? São 5 jogos. 5 jogos, quer dizer, pior ainda. Eu pensei que era 7, é 5 jogos. Enfim, o Gomes tem que se dedicar ao máximo. Ele tem mesmo que desafiar juiz, desafiar a bandeirinha, xingar o STJD, né? Porque é assim que o Palmeiras vai conseguir alguma coisa no campeonato, Michele. Tá certo, Chicão. Bom,
A final da Libertadores está chegando e nesse clima de expectativa, o Zé Paz preparou para você um comparativo entre os times prováveis de Palmeiras e Flamengo para a decisão. Pode rodar. A grande final da Copa Libertadores da América desse ano promete ser uma das mais disputadas de todos os tempos. E essa disputa toda, é claro, tem muito a ver com a qualidade dos elencos de Palmeiras e Flamengo. No gol, o rubro-negro carioca conta com um argentino que vem sendo um dos principais destaques do time nessa temporada. O goleiro Rossi tem protagonizado jogos incríveis e é um dos pilares do Flamengo em 2025. Já no lado palmeirense, o paredão atende pelo nome de Carlos Miguel. O jogador foi contratado por 35 milhões de reais e ganhou a titularidade em outubro, depois da lesão do ídolo palmeirense, o Everton. Foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram e nós contratamos um jogador para nos ajudar e reforçar nesta posição. A linha defensiva titular do professor Abel Ferreira é formada pelo quarteto Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. A do técnico Felipe Luiz tem o Varela, os Léos, Ortiz e Pereira, além do super experiente Alexandro. Prezo muito pela fase defensiva da equipe, dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Mas para que esses dois times encaixem direitinho nas partidas é fundamental a presença de um meio de campo sólido, consistente e, claro, bastante criativo. Por isso, o Flamengo conta com o Eric Pulgar, com o Jorginho e com o Arrascaeta. No Palmeiras, a trinca de meio vem com Aníbal Moreno, Andrés Pereira e o garoto Alan. Sorte dos palmeirenses Felipe Anderson, Flávio Lopes e Vitor Roque e dos rubro-negros Carrascal, Luiz Araújo e Bruno Henrique por terem aí tantos craques para servir dois dos principais setores ofensivos da América do Sul. No dia 29 de novembro a gente vai conhecer o primeiríssimo clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. E jogador bom para alcançar esse feito é coisa que não falta nem para Palmeiras e nem para Flamengo. Bom, vocês viram aí a equipe do Flamengo, a equipe do Palmeiras e agora a gente vai colocar na tela porque eu quero a análise de vocês. Qual dessas equipes é mais forte? Qual vocês acham que está mais preparada para essa grande final? Então, temos ali no meio, é só o meio campo, né, que a gente está avaliando aí. Então, olha lá, o Flamengo tem o Pulgar, a Arrascaeta e o Jorginho. A Arrascaeta fazendo um ano impecável. E do lado do Palmeiras, o garoto Alan, que você é super fã, né, Garrafa? O Andrés Pereira e o Aníbal Moreno. Sua avaliação? Fosse no meu time, eu ficaria com o meio campo do Flamengo. Eu também. Jorginho, Arrascaeta e o Pulgar. Você bem disse, eu lembro quando eu falei que o Alan estava pedindo passagem, se tornou titular. O Aníbal, ele é um bom jogador, mas ainda em função daquele jogo contra o Corinthians, ele não fez um ano tão maravilhoso como em outras oportunidades. E o Andréas chegou assumindo a responsabilidade, um belíssimo jogador, é um ótimo meio campo, aqueles três jogadores ali, são jogadores que me encantam, mas o do Flamengo, Jorginho, Arrascaeta e Pulgar, para mim, representa mais. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem nem o que discutir, né? O meio campo do Palmeiras, apesar de ser um meio campo bom, e tem jogadores caros para resolver, né, a situação, que aliás merecem o salário que ganham, porque são grandes jogadores de um nível muito bom, mas o Flamengo, Garrafa, tem muito mais técnica e muito mais dinheiro. Os jogadores recebem um salário astronômico, né? Não vamos, eles não estão errados em na bola, Chico, salário. na bola, o que você acha ali na bola, quem tem o melhor meio campo, Chico? O melhor meio campo é o Flamengo, né? Flamengo disparado, né? Não, nem comparação. Porque o Arrascaeta também tá absurdo, né? Mais uma vez. O Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador em atividade no Brasil no momento. Apesar dele ser uruguaio, é uma pena ele ser uruguaio, porque senão ele teria uma vaga certa na seleção brasileira. Boa, Chicão. Com passagens por grandes clubes como Palmeiras e Corinthians, o volante Gabriel é atualmente uma das lideranças no elenco do Red Bull Bragantino. E ele bateu um papo exclusivo com o Thiago Salazar para falar sobre a carreira e até sobre seleção brasileira. Bora conferir.
O Red Bull Bragantino começou com uma filosofia da molecada, né? De gerar novos talentos no futebol. Mas essa história está começando a mudar um pouco e um desses protagonistas é esse homem que está aqui do meu lado, Gabriel. Gabriel, prazer falar contigo, obrigado por receber aqui a equipe da Gazeta Esportiva. Eu já começo te perguntando sobre isso. A filosofia do Red Bull Bragantino está começando a mudar. Perceberam que precisam também de jogadores experientes para essa molecada surgir. Fala um pouco desse teu papel aqui. Primeiramente, um abraço a todos da Gazeta. Muito feliz por estar aqui, pelo convite. Eu venho com um papel de mais experiência, podendo ajudar, potencializar esses jovens atletas que nós temos aqui. Para mim foi muito positivo, sabe? Até porque eu sabia que o Red Bull Bragantino tinha uma estrutura, né, para mim, a melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma, onde até nós estávamos falando aqui fora do ar, como o CT ele te proporciona realmente do bom e do melhor, te proporciona a realmente pensar em apenas jogar futebol, em performar, em representar essa camisa dentro de campo. Acredito que eu vou querer ficar no meio do futebol, não sei, no campo, como treinador ou até mesmo numa parte de gestão. Eu vou procurar me especializar nisso. Na CBF é uma movimentação inédita, até porque nunca tivemos, né, um treinador estrangeiro. Mas isso acontece, é normal, até porque você pega o nosso campeonato brasileiro, as nossas equipes têm um número de estrangeiros também, então acho que podia estar caminhando para isso também. Então acho que não pega muito de surpresa nós atletas, logicamente nós queremos treinador que dê olhos para todos, que realmente que tenha, né, uma capacidade de fazer o time jogar e de fazer a nossa seleção ter fome de vencer e de buscar realmente o Hexa, até porque você pensa em Brasil, em país, a primeira coisa que vem na sua cabeça é futebol. Gabriel, volante do Red Bull Bragantino, campeão pelo Palmeiras, pelo Corinthians, torcendo pelo Hexa, fã de esportes americanos, jogador de golfe, o cara é um fenômeno. Gabriel, mais uma vez, obrigado, cara, por ter atendido a gente aqui. Aí, Gabriel, para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Valeu. Tão legal, né? Quando a gente tem uma entrevista assim com o jogador, né? Consegue estar perto, trocar uma ideia. A gente começa a entender o que eles pensam na realidade, né? Não só nós, né? Principalmente o torcedor. Fica mais humano, né? O torcedor que acompanha a carreira desses jogadores. E o Bragantino que teve um começo de ano muito dentro da expectativa, daquilo, né? Até surpreendendo. E depois acabou decaindo, teve troca de treinador, veio parar na parte baixa da tabela, não corre risco mais de rebaixamento, mas por ser um exemplo e um modelo de SAF, a SAF que eu acredito é a SAF do RB Bragantino e também a do City, que são empresas que investem no futebol e não apenas um grupo de empresários ou um empresário, né? O Bragantino acho que está devendo um pouco, né? Falam tanto em SAF, não, porque SAF é solução. Tudo bem, Bragantino não deve para ninguém. Mas em termos de resultado, os resultados do Bragantino, que já há um bom tempo estão com a Red Bull, são resultados razoáveis, de razoáveis para bom. Não, mas você não pode nunca duvidar de uma Red Bull, né? Não, a Red Bull pode ser uma marca internacional. Perfeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, por ela ser uma marca internacional, ela está demorando muito para fazer as coisas acontecerem. Mas lá é isso que eu estou falando, Chico. Porque, por exemplo, agora vão reformar o Nabizão, né? O estádio que era, antigamente, o Marcelo Stefani, sim, né? Agora vai ser Estão reformando lá. O Nabizão. Vai ser um estádio bonito, sem dúvida nenhuma, né? Um estádio bacana. Mas por que já não começaram isso antes? Né? Por que esse atraso tremendo no início das obras? Quer dizer, se começasse antes, já podia estar usando o Nabizão como... Não, mas a minha avaliação é técnico, né? É técnico, são resultados dentro do campo. E nos resultados dentro do campo, nas mãos dessa SAF, é o que eu estou querendo falar, não estou fazendo nenhuma crítica ao Red Bull, não, e nem ao Bragantino. Estou dizendo o seguinte, que todo mundo entende. Tá mal. Quanto tempo já é SAF? A SAF é a salvação e a resolução dos problemas. Nem sempre é tudo. Quantos anos é? Deixa eu Porque dar um para Google. time grande, por exemplo, Corinthians, São
São Paulo, a resolução dos problemas é você sanear as dívidas e conquistar títulos. Não é você apenas ter uma vida saudável financeiramente, que é muito importante. Clube grande depende de títulos, vive de títulos. Então essa história de que SAF resolve tudo... Está escrito assim que o Red Bull não é SAF, que é um clube empresa. Mas é isso, Michele. Que opera desde antes da lei da SAF ser aprovada em 2021. Não, é o modelo, e a parceria Michele. começou oficialmente em 2019. E teve a reestruturação administrativa, a reestruturação do futebol. Garrafa, eu acho que você, como muitas pessoas, está sendo imediatista. Não estou sendo... Você não está... Porque quer dizer assim, mudou, virou empresa, já precisa do resultado, até arrumar tudo, até sanear tudo, até contratar todo mundo. Talvez eu não me fiz entender. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que todo mundo fala, Corinthians, São Paulo, SAF é a solução. SAF não, eu entendo que SAF não é a solução. Entendo esses modelos de clubes e empresas. O Bragantino e o City, isso sim representa para mim um modelo de SAF. 2020 começou o negócio praticamente. Eu continuo não... E o Red Bull não tá chegando. Esse ano não... Michele, a minha cobrança não é no Bragantino, Michele. Tá aqui, ó. Olha aqui, tá Michele, em oitavo, tá à frente do Corinthians, Garrafa. Eu vou falar para você mais uma vez, Michele. Eu vou falar para você mais uma vez. Michele, eu não estou falando do Bragantino e do Red Bull. Você estava falando que o modelo de SAF não é a solução para todos os problemas dos chamados grandes clubes. Está aí o exemplo do Bragantino, que tem uma vida saudável, mas em resultado dentro de campo não tem tido grandes conquistas, é só isso. Só isso, só está em oitavo lugar e o Corinthians, por exemplo, está em 13º. Por exemplo, mas é uma vergonha, né? O Corinthians já deveria ter virado SAF, né? Eu sou a favor... Você é a favor? Sou a favor. E como? Já devia virar SAF Corinthians SAF. Porque, afinal de contas, quem vai pagar as contas do Corinthians? Quem, a não ser uma SAF para pagar as contas do Corinthians? Não tem como. O Corinthians está devendo as calças no mercado. SAF não é banco, viu, Chico? Não, mas é que tá. Mas tem que ser banco para o Corinthians. Eu sou favorável que a SAF seja banco, a SAF patrocine o Corinthians, dê o seu nome para o Corinthians. E a Corinthians SAF, SAF Corinthians. Tanto faz uma coisa com a outra. Agora, eu sou favorável à SAF, sim, senhor. E não só no Corinthians, viu? No São Paulo, que está caindo pelos pedaços também. O Santos, principalmente o Santos, ninguém sabe que fim que vai ter aí. Se cai para a segunda divisão, se não cai. Se cair para a segunda divisão, pior ainda. Aí que vai justificar uma SAF mesmo, né? Porque quem vai pagar as dívidas do Santos, a não ser uma SAF. Seria legal todo mundo virasse SAF. São 20 equipes no Campeonato Brasileiro. Eu digo a vocês que se tivermos 20 SAFs, 4 delas vão cair, tá? Pelo regulamento, só isso. Eu sou favorável que todos os times virem SAF. Eu gosto assim. Paulo Sérgio, nosso comentarista, está assistindo o programa e está falando que Osmar Garrafa é imediatista. É isso. Jogador. Vamos lá. Bora pro CT da Barra Funda conversar com o Thiago Salazar novamente? Ai, não é aqui. É lá. Opa! É lá. Não... E eu andando pela casa. Vamos lá. Salazar, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Tricolor está pronto para tentar embalar no Brasileirão? Tá pronto e cheio de desfalques, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estava aqui de ouvido atento na discussão de vocês sobre SAF. O São Paulo é um exemplo. Hoje o São Paulo é um clube associativo, mas já tem empresário interessado em trazer propostas e Júlio Casares também já abriu as portas. Disse que está aberto, pelo menos para ouvir. Ainda há muita resistência no Conselho do São Paulo, mas não dá para descartar que o São Paulo também entre nessa onda das SAFs, principalmente por causa da questão financeira, como vocês estavam abordando aí. Voltando para o assunto do clássico, quinta-feira, o São Paulo vai visitar o Corinthians na Neoquímica Arena, um clássico muito importante pelo Campeonato Brasileiro, clássico em que Hernan Crespo pode dar oportunidade, pelo menos na lista de relacionados, aos jovens Nicolas, que é lateral esquerdo, ao meia Pedro Ferreira e aos atacantes Luca e Paulinho, jogadores de Cotia, das categorias de base, que podem aparecer como surpresas aí na lista de relacionados. Por quê? Porque o São Paulo tem nada menos do que 12 desfalques para esse clássico contra o Corinthians, muito por causa dessa onda de jogadores lesionados, departamento médico muito cheio. A boa notícia é que Ferrarese, Bobadilha e Tapia retornarão da data FIFA e ficarão à disposição de Crespo, que tem a missão de levar o São Paulo
ao G7 até o final desse Campeonato Brasileiro. O São Paulo só tem esse objetivo, conquistar uma vaga à Copa Libertadores da América de 2026. Para isso, qual que é o caminho? Dá uma olhadinha na tela. Faltam poucas rodadas, né? Só mais 5 jogos para o São Paulo. Começa com esse contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Depois o São Paulo vai receber o Juventude na Vila Belmiro. Depois visita o Fluminense no Maracanã. Pega o Internacional como mandante ainda em local indefinido. Pode ser na Vila Belmiro, mas existe uma esperança de que aconteça no Morumbi. E fecha o Campeonato Brasileiro contra o Vitória fora de casa no Barradão. Portanto, meus amigos, vou passar a bola para vocês debaterem essa dificuldade do Crespo em escalar o São Paulo para o clássico contra o Corinthians, mas também essa sequência aí, no entendimento de vocês, será que dá para o São Paulo beliscar a vaga no G7? Boa, Salazar. Será que dá? Nessa altura do campeonato aqui? Bom, 9º lugar da tabela, G7. Precisa subir mais um pouquinho. Não é fácil, não. A diferença não é pequena. Olha os jogos aí, não é pequena. E os problemas que o São Paulo, que o Crespo está enfrentando, principalmente na montagem do time, são problemas relevantes. Vamos fazer a pontuação? Relevantes. Pode ir lá. Vamos lá, ó. São Paulo e Corinthians. Quem ganha? Corinthians. Eu dou um pontinho aqui. Eu vou dar um empate também, vai. Aí São Paulo e... Juventude. Nossa, Juventude. Ganha. Ganha, tranquilo. 3 pontos. Fluminense e São Paulo. 1 ponto. Eu vou pôr que São Paulo ganha. São Paulo ganha fácil do Fluminense. E contra o Inter? Aí 3 Vou pôr pontos que para perde. mim. Vou pôr que Paulo... perde pra... O Inter tá fraco demais, né, Michele? Ah, mas eu não sei. Vou pôr que perde um aqui. E o último eu não enxergo, que Vitória. é... Vitória. São Paulo e Vitória. Esse... Não sei. Vou empatar, vai. O Vitória pode estar fugindo do rebaixamento na rodada, precisando de uma 7. vitória. Aí, Com 8 pontos. Derrota. Consegue? 3. O meu deu 8 também. Chico, o seu deu quantos? O meu deu... Corinthians, ele perde. O Juventude, ele faz 3 pontos. Fluminense, ele faz 3 pontos. Internacional, ele faz 3 pontos. E o Vitória, ele faz 3 pontos. Nossa, o que não quer 12 dizer... pontos? Você tá 4 vitórias seguidas? O São Paulo tem um bom time, né, Michele? Põe mais 3 em cima do Corinthians aí. 15. Põe em cima do Corinthians mais 3, fica bonito. Não, 3 em cima do São Paulo. Não, mas põe mais 3. Você não pôs 3 ganhando de todo mundo? Ganha do Corinthians também. Será, Chico? Aproveitamento. Aí é muito... variante, é ser otimista demais, hein? Aqui a gente sempre enxerga o copo meio cheio, aqui mas... você tem que olhar aqui, ó, G7. O Fluminense é o 7º colocado com 51. A diferença, o São Paulo hoje tem 45. São 6 pontos de diferença em 5 jogos. São 2 rodadas perfeitas, torcendo aí contra tropeços ainda do 8º colocado, que é o Bragantino. A situação do São Paulo é complicada, não é fácil, principalmente pela ausência de jogadores que estão entregues ao departamento médico. Mas, Michele, está quase classificado para a Libertadores da América, hein? Bom, olha, gente, acabou agorinha o último amistoso do Brasil neste ano. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti encarou a Tunísia em Lille, na França, e saiu perdendo. Aos 22 minutos de jogo, Masturi tocou na saída de Bento para tirar o 0 do placar. Então aí deu 1-0 Tunísia. Só que ainda no fim do primeiro tempo, a bola tocou no braço de Brown, o VAR chamou e o juiz deu pênalti. Estevão cobrou, sempre ele, e deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Vitor Roque brigou por uma bola na pequena área, levou a melhor e acabou derrubado. Paquetá foi para a cobrança, mandou por cima do gol Alabádio. E ficou nisso, Brasil 1, Tunísia também 1. E aí? E aí é isso, não tem o que falar. A gente traz os lances amanhã, porque o jogo terminou agora, e amanhã você confere aqui e a gente faz a análise completa, tá certo? Mas tomara que o Vitor Roque não se abale por isso, né? Não, mas não foi ele que chutou para cima. Ele sofreu a falta. Ele sofreu a falta, conseguiu o pênalti e o Paquetá chutou por cima do gol. Só não entendi porque não bateu o próprio Estevão, já tinha feito primeiro, pô. Ou o Paquetá batesse certo, né? A gente fecha o noticiário do Corinthians agora com o Silvestre. Silver, já é possível saber quem vai ser o substituto do Memphis? Não, Michele, mas a gente pode especular, não é do Memphis, é do Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo. Deu uma vacilada o Rodrigo Garro antes da data FIFA, tomou amarelo aos 51 do segundo tempo contra o Ceará.
tá de fora do majestoso. Separamos 5 nomes para vocês ajudarem o professor Dorival Júnior. Memphis Depay, que só vai fazer um treino, o de amanhã, é o que está previsto. Pode jogar um pouco mais recuado na armação. Breno Bidon, para mim, é o que será escolhido. É o que eu acho que o Dorival irá fazer, porque o Dorival já disse que o Bidon é muito mais um meia do que um volante. Dieguinho, juventude e talento a serviço do Corinthians na meia cancha. Acho que é muito grande o jogo ainda para o Dieguinho. Carrilho pode ser uma alternativa, mas mexeria demais na estrutura do meio campo do Corinthians. Ou o Vitinho, que está recuperado, passou pela transição física, pode jogar, só que é muito mais um atacante, um cara mais agressivo do que um armador. Para mim será o Bidon. E para vocês? Para você, Garrafa? Eu gosto muito do Carrilho, né? Também. Mas eu tô com o Silvestre e acredito que o Dorival vai optar pelo Bidon, pelo que ele vem já jogando, já está num ritmo de jogo, enfim. Aliás, é um garoto que merece toda a atenção do Dorival, né? Que afinal de contas sabe que quando você dá uma atenção especial para um garoto que nem o Bidon, você está apostando no futuro, né? E o Dorival é especialista em apostar no futuro. Quantos caras ele já não lançou no São Paulo que estão aí dando resultado, né? O próprio Luciano, que não é mais jovem, mas ele foi uma aposta do Dorival, quando o Dorival foi campeão brasileiro, eu acho que, né? Brasileiro, se não me falha a memória, junto com o Luciano. Quer dizer, o Luciano foi uma tentativa do Dorival, né? Arriscou no Luciano, então ele tem que arriscar mais nos jovens, né? Beleza, Chicão. Turma, acabou o Gazeta Esportiva, a gente se encontra amanhã. Obrigada, Garrafa, valeu, Chico Lang. Um beijo, fique agora com o Jornal da Gazeta.